Boa noite, gente. Sou o professor Luiz Gustavo. Essa aula é para os alunos do 9º ano, ok? Porém, o conteúdo se estende do fundamental ao ensino médio, ok? Vocês perdoem, viu, pessoal? Aí meus vizinhos estão brincando lá fora. A meninada, então, de vez em quando você vai ouvir um grito de menina aí. No bairro é assim. A gente vai falar de regra de 3 simples, ok? Regra de 3 simples. Todo mundo já ouviu falar. Ela é bastante utilizada não só na matemática, mas, por exemplo, na química, na física. Enfim, ela é bastante explorada. Ou seja, é um conteúdo que até as outras disciplinas necessitam. Fora que o Enem também cobra muito regra de 3 simples. Ela é desenvolvida, estudada com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E a gente tem que saber o que é cada uma delas, ok? É obrigatório saber, é de suma importância saber o que é grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, crescendo uma, a outra cresce na mesma proporção. Se uma grandeza cresce o dobro, a outra também cresce o dobro. Se uma diminui o dobro, a outra também diminui o dobro. Entendido? Isso é grandeza direta. Por exemplo, se você for no posto de gasolina, colocar combustível no seu veículo, quanto mais litros de gasolina você botar, maior é o preço que você vai pagar. Não é isso? Quanto mais gasolina eu colocar no meu veículo, maior é óbvio o preço que eu vou pagar. Ou seja, quando uma cresce, a outra cresce. Ok? Olha, se eu quero botar o dobro do previsto, é claro que o preço também vai ser o dobro do previsto. Isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Grava isso. Duas grandezas são proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. E quando é que temos duas grandezas inversamente proporcionais? É quando acontece o contrário. É quase o contrário, né? Se uma crescer, a outra faz é diminuir. Não é isso? Se uma crescer, a outra diminui. E se uma diminuir, a outra cresce. Lembra bem desses gestos que eu estou fazendo. É as setas que a gente vai já estudar. Certo? Por exemplo, numa construção, quanto mais operários eu tiver, menor vai ser o tempo gasto para construir uma casa. Concorda? Claro, supondo que aqueles operários tenham a mesma produtividade. Se eu aumento o número de operários, o tempo diminui, o tempo de construção diminui. Vai ser mais rápido para eu construir a casa. E se eu diminuir o número de operários, supondo que eles vão trabalhar o mesmo período por dia, é claro que o tempo vai aumentar, vai demorar mais para eles construir. Ou seja, quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Entendeu? Então, operários e tempo de construção são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Regra de 3 simples. Certo, galera? Então, quando a gente fala de regra de 3 simples, é porque a gente está associando duas grandezas e numa proporção. Lembra na aula anterior eu falei até do teorema fundamental das proporções, aquele velho cruz credo? A gente tem 4 termos, né? Eu botei uma fraçãozinha genérica, A sobre B, C sobre D. Ou seja, a gente vai ter 3 daqueles termos, por exemplo, A, B, C, mas vai faltar um, que é o D. Só um exemplo. Pode faltar qualquer um dos termos, estou só dando um exemplo. Que a gente chama de quarta proporcional. Ou seja, a gente vai ter 3 termos da nossa proporção e vai atrás do que está faltando, o quarto termo, da quarta proporcional. Espero que essa introdução tenha ajudado você, esclarecido você, porque vai ser de suma importância.
você vai ver que é tão fácil, mas tão fácil, fazer cálculo de regra de 3 simples. Até você que não gosta de matemática vai falar, poxa, cara, é fácil realmente, professor Luiz tem razão. Vai dar certo, confia em mim. Olha só, o problema, situação problema, com grandezas diretas. Primeiramente vai trabalhar com grandezas diretas, ok? Para a festa de aniversário de Bruna, deixa eu ficar desse outro lado. Para a festa de aniversário de Bruna serão preparados 5 bolos. Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha de trigo, quantos gramas de farinha serão necessários para preparar 5 bolos? Ou seja, a gente tem um problema, que é o seguinte, ela vai fazer o aniversário dela, Bruna, um bolo, ela gasta 300 gramas de farinha de trigo. Eu quero saber quantos gramas de farinha de trigo eu vou gastar em 5 bolos. Ou seja, para um bolo eu tenho 300, para 5 eu tenho X, porque eu não sei quanto é, e quando a gente não sabe quanto é uma coisa, a gente chama ela de X. Pode chamar de qualquer coisa, mas eu gosto de chamar de X, já aprendi assim, então. Certo, pessoal? Eu vou escrever duas setinhas. Duas setinhas aqui, eu quero que você preste bastante atenção nessa jogada. Uma setinha para cima e outra setinha para cima também. Para dizer o quê? Que as grandezas são diretamente proporcional. Se eu aumentar o número de bolos, é óbvio que vai aumentar o número de trigo, concorda? Então, setinhas para cima, eu escolhi para cima. Pode botar duas para baixo? Pode. Mas eu gosto de botar para cima para ficar melhor de associar, para dar a ideia de subir, de crescer. Se uma cresce, a outra também cresce. Veja que as setas estão no mesmo sentido. Olha só, setas no mesmo sentido. Para cima, né? Setas no mesmo sentido é uma característica das grandezas diretamente proporcionais. Se uma cresce, a outra também cresce. Por que eu estou colocando isso? Porque na inversa eu vou colocar uma para cima. Se uma crescer, a outra faz é diminuir. Para depois a gente inverter e colocar no mesmo sentido. Mas vamos chegar lá. Deixa por enquanto aqui, desse jeito. A regra de 3, quando ela é direta, a gente já identificou que ela é direta, não é? É fácil ver que ela é direta. Por quê? Você tem que aprender a identificar, que não é difícil, é muito fácil. Se uma cresce, ou seja, se aumentar a quantidade de bolo, aumenta a quantidade de trigo e vice-versa. Aumentar a quantidade de trigo é óbvio que eu vou fazer mais bolo, né? Supondo que o bolo tem o mesmo formato, o mesmo tamanho. Certo? Então, se uma cresce, a outra também cresce. A grandeza é direta. E quando ela é direta, você resolve ela simplesmente sem precisar mexer em nada, do jeito que está aqui, porque as setas estão no mesmo sentido. Então você não vai mexer com a proporção que você vai fazer. Ou seja, olha, do jeito que está aqui mesmo, visivelmente falando, 1 sobre 5 igual a 30 sobre x. Você vai criar essa proporção. 1 sobre 5 é igual a 300, sobre x. Ó, não mexi em nada. 1 sobre 5. 1 está para 5, forma de razão, né? Igual 300 está para x. Note que aqui a gente formou uma proporção. O que é uma proporção? Igualdade de duas razões, certo? Então, o que a gente faz para resolver essa proporção? Velho, cruz, credo, produto cruzado, extremos pelos meios. 1 vezes x é igual a quanto? 1 vezes x é 1x, ou somente x. Igual, você bota a igualdade, 5 vezes 300. 5 vezes 300, eu vou colocar aqui, vou fazer devagarzinho. E eu vou colocar umzinho também para dizer que a gente está multiplicando. Eu estou fazendo bem devagarzinho para não ter desculpa. 300. Olha só. 1 vezes x eu sei que é x. 1x. 5 vezes 300. Olha o bizu para calcular. Ó. 5 vezes 3 é quanto? 15. Repete os dois
zeros. Então, eu vou precisar de 1.500 gramas, ou seja, 1,5 kg. Certo, galera? Então, resolvido o problema. Se ele pedisse para colocar em quilograma, 1.000 gramas é 1 kg, né? Então, ficaria 1,5 kg. Mas não vem ao caso agora. Entendido, galera? Como é fácil? Agora, a gente vai falar de grandezas inversamente proporcional, que também é muito fácil, ok? E vai dar tudo certo. Bora lá? Bom, gente, agora a gente vai trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, ok? Inversamente proporcionais. O bizu que eu coloquei, as setas estarão em sentido contrário e deverão ser colocadas no mesmo sentido. Vamos já entender o que é isso. Vamos para o nosso problema. Para reformar, deixa eu ficar desse lado. A escola em que a Alice estuda, 12 operários pretendem gastar 30 dias. Como a data de início das aulas foi antecipada, é necessário que essa reforma dure apenas 20 dias, considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para cumprir o novo prazo. Bora entender aqui esse problema. Na escola foi reformada, né? Vai ser reformada. E a meta foi o quê? 30 dias. 12 operários deverão, em 30 dias, concluir esta obra. Porém, houve antecipação, né? Acontece muito, né? As aulas começam um pouco mais cedo. E foi necessário que essa reforma durasse apenas 20 dias. Ou seja, 30 dias não dá, galera. Vamos arrochar aí o negócio. 20 dias para vocês. Então, o que vai acontecer em 20 dias? Ou eles trabalhariam mais, né? Até de madrugada, ou contratavam mais funcionários, né? Que é o que natural de acontecer. Então, você sempre vai ter que fazer esse quadrozinho, tá bom? Faz o quadrozinho para ter uma base, né? E todo bom aluno, ele sempre circula os dados da questão. 12 operários, 30 dias, 20 dias. E o que ele está perguntando, né? O que ele está perguntando? Quantos operários? Então, 12 operários faziam em 30 dias. Agora, perdão, eu coloquei o quadro errado aqui, né? Em 30 dias. Agora eles querem antecipar para 20 dias e eu não sei quantos operários farão essa façanha. Ok? Entendido, galera? Ou seja, 30 dias, consigo com 12 operários. Em 20, eu chamei de X. Agora a pergunta, é uma grandeza direta ou inversa? É fácil ver que é uma grandeza direta, inversa, melhor dizendo. Por quê? Porque se um aumentar, o outro diminui, concorda? Se eu aumentar o número de funcionários, o número de dias cai, não é não? Ora, vou chamar mais gente para trabalhar, com a mesma produtividade, é óbvio que menos tempo. Ou seja, uma setinha para cima e outra para baixo. Para quê? Para dizer que se uma cresce, a outra diminui. E se isso ocorre, as grandezas são o quê? Inversas. Inversamente proporcional. Entendido, galera? Mas é fácil, né, pessoal? É muito fácil identificar uma grandeza. Duas setinhas dá para você identificar uma grandeza, né? Se ela é direta ou inversa. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos botar na proporção. Preste atenção, bastante atenção nessa sutileza. Olha só. Vamos colocar a mesma razão. 12 sobre x igual a 30 sobre 20. Por enquanto eu não mexi em nada, não foi? Não mexi em nada. 12 sobre x, 30 sobre 20. Agora tu vai desenhar as setas. Desenha as setas. Desenhei a seta. Uma estava para cima, professor, e do outro lado estava para baixo. E agora, o que eu faço? Olha, as setas estão no sentido contrário, deverão colocar no mesmo sentido. Ou seja, eu vou inverter uma das duas frações para que, olha, se essa seta está para baixo, para ficar no mesmo sentido, eu coiso e ela fica para cima, né não? Então, vamos lá? Colocar, olha só. Vamos colocar a seta no mesmo sentido, ou seja, eu vou inverter uma das frações e eu vou escolher essa fração para inverter. Poderia ser essa para baixo? Pode. Né? Tanto que você inverta uma delas, então eu vou fazer com a 30 sobre 20. 12 sobre x, tá? Do mesmo jeitinho, setinha para cima, igual 20 sobre 30. A setinha estava para baixo, como eu joguei o 20 para cima, ó, agora a setinha está para cima.
setas no mesmo sentido. Agora você arrocha, meu filho. Mas antes de você fazer o cruz credo, o que você vai fazer? Você, ó, como eu não sou bobo, eu vou simplificar minha conta. Olha só, cancela 0 com 0, fica 12 sobre x igual a 2 terços. Não é isso? Ó, 2 terços, o zero foi embora.